Aí, beleza. Iniciou a gravação. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Aí, tá me enxergando aí, Ronaldo? Tô. Tranquilo. Então vamos lá. Então vou abrir aqui novamente o que a gente já viu, né? Então, se a gente vai seguir as aulas, a primeira aula lá a gente teve a apresentação da ementa, o que seria trabalhado, né? Tivemos também a parte de entrada no grupo, os links que seriam utilizados, explicação do portal do AVA. Daí falamos sobre classificação de motores. Na terceira aula foi funcionamento de motores 4 tempos e motores 2 tempos. Quarta aula a gente falou de características de motores, né? Então, a parte de diâmetro, cilindrada, curso, torque, potência, relação volumétrica. Na quinta aula a gente falou sobre bloco e cilindros, né? Descrição deles, tampa de expansão, que seriam selos. Falamos dos mancais, tipos de cilindros, blocos encamisados, não encamisados, galerias de água, né? Então falamos sobre as camisas úmidas, as camisas secas, os defeitos que ocorrem no cilindro a partir da sua medição, como o taper, que é a conicidade, ovalização, os componentes de um bloco, né? Os componentes internos e externos. Falamos também sobre bronzina, que seria ali, falamos sobre o virabrequim, né? Qual que é a função do virabrequim, o material que ele é feito. E falamos sobre a parte de bronzinamento, conformidade de bronzina, capacidade de absorção, o material que ela é feita, os canais de lubrificação, como ela é assentada, as causas de desgaste, né, das bronzinas. Falamos sobre pistões e bielas, juntamente com anéis de segmentos. Então, qual que é a função da biela, qual que é a função do pistão a gasolina, pistão a álcool, pistão flex, pistão diesel, os anéis, né? Anel de estanqueidade, anel de fogo, anel raspador, anel de vedação de óleo, então a gente comentou sobre esses anéis também. Falamos sobre o cabeçote, então a construção do cabeçote em si, como que o cabeçote é fabricado, a parte das válvulas, né? Falamos sobre cabeçotes unilaterais, cabeçotes de fluxo cruzado, válvulas que não, cabeçotes que não possuem válvulas, né? Que a gente usou o exemplo lá dos motores flathead. Falamos sobre o comando de válvulas aí, falamos sobre válvulas e falamos também aí a parte do mecanismo de abertura das válvulas. Falamos sobre o sistema de sincronismo, né? Então, falamos sobre o sistema de sincronismo, que hoje em dia ocorre sincronismo por correia dentada, corrente, engrenagens. E falamos também sobre a parte de admissão de ar e escapamento, juntamente ali com o turbocompressor e mais alguns alimentadores. Também foi falado, acredito que essa é uma aula que você acabou não assistindo, sobre o sistema de arrefecimento. Então, falamos sobre o sistema de arrefecimento. E na última aula a gente falou sobre a parte de sistema de lubrificação, certo? Então foi falado sobre a parte do sistema de lubrificação nos motores, tanto ciclo Otto quanto ciclo diesel, certo? Certo. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, Ronaldo, basicamente de motor em si a gente finalizou, tá? Então, que a gente tinha de falar de motor, digamos assim, fisicamente, os seus sistemas de motor, tudo isso aí já foi finalizado. O que a gente vai começar a trabalhar agora? A gente vai começar a trabalhar agora sobre a parte de gerenciamento eletrônico. Então, a gente falou sobre carburação também, né? Bomba injetora, foram falados sobre esses pontos. Agora, a gente vai falar sobre a parte de gerenciamento eletrônico. Então, a gente vai falar sobre a parte aí de eletroinjetores, bomba elétrica, central do motor. Então, todos esses componentes a gente vai falar a partir de agora, tá bom? Então, a gente vai iniciar com a parte de ignição. Primeiramente, né, o princípio do sistema de gerenciamento eletrônico. E daí a gente vai falar sobre a parte de injeção do veículo propriamente dito, né? Então, o que é um eletroinjetor? Como que ele funciona? Então, todos esses pontos a gente todos esses componentes a gente vai falar a partir dos princípios de funcionamento. Então, o que vem a ser uma relação estequiométrica, o que vem a ser
um bom funcionamento de um motor. Então, todos esses componentes aí a gente vai falar a partir de agora, certo? Certo. Então, da mesma forma, né, vão ter algumas apostilas, alguns catálogos que a gente vai trabalhar. Uhum. E também vou trabalhar com apresentações em PowerPoint, vídeos e o SCORM, que já é um material que a gente trabalha, que é aquelas apresentações do AVA, que eu sempre deixo o link disponível para vocês. Certo? Certo. Beleza. Alguma dúvida até aqui? De momento não, professor. Então tá. Só um instantinho aqui, então, já vou compartilhar o material com você. Um instantinho. Não está querendo carregar aqui. Aí. Vou compartilhar com você, tá, Ronaldo? A tela. Beleza. Query do sistema. Tá aparecendo aí para você? Apareceu. Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje, Ronaldo? Hoje a gente vai falar sobre a parte de emissão de gases poluentes, tá? Eu vou dar uma introdução ao sistema de gerenciamento para você. Então, como que funciona o sistema de gerenciamento, né? Por que ele veio ao mercado? Qual que foi essa necessidade do sistema de gerenciamento ser apresentado no mercado mundial, né? Lembrando que, querendo ou não, o Brasil ele ainda tem um déficit em relação à tecnologia automotiva, certo? Certo. Mas a gente está chegando muito perto do que tem no mercado internacional hoje em dia com a parte da globalização. Se comparado a veículos aí da década de 70, década de 80, o Brasil era relativamente defasado entre esses veículos. Então, se a gente for pegar, né, alguns veículos importados, por exemplo, você vai pegar um Dodge Magnum lá da década de 70, era um veículo que já tinha teto solar elétrico. Nossa. E se a gente for pegar ali Santana, Cadete, Escort, que eram veículos que saíram com teto solar lá na década de 70, na década de 80, desculpa, final dos anos 80, já começo dos anos 90, eles ainda trabalhavam com teto solar à manivela. Uhum. Que eram projetos nacionais, digamos assim, né? Então É. percebam a defasagem que a gente tinha de tecnologia de componentes em geral, né? Então, se a gente for pegar lá, anos 60, a gente já tinha veículos com sistema de injeção de combustível mecânica, que foi os primórdios lá do sistema de gerenciamento eletrônico. Então, Uhum. já tinham veículos com ABS. Então, a gente tem uma variação bem grande de tecnologia nessa época. Hoje em dia está muito mais perto, certo? A gente tem algumas Certo. coisas que ainda se diferem, que, principalmente da parte ali de conforto e conveniência, né? Então, parte ali é de som, acionamento elétrico de alguns componentes. Por exemplo, você pega alguns veículos, né, que são top de linha aqui no Brasil. Você pega lá uma Passat, por exemplo, certo? Que é um veículo aí, o premium da Volkswagen, né? Você Uhum. passa o pé sobre embaixo do porta-mala, o porta-mala abre sozinho, se o veículo estiver Certo. destravado, Uhum. certo? E mesmo a versão top do Brasil não tinha esse opcional. E isso era só das versões importadas, né? As versões Uhum. europeias, as versões americanas. Então a gente tem ainda uma pequena defasagem, mas devido ao próprio público brasileiro, né? E o preço que esses veículos chegam aqui no Brasil, né? Uhum. Mas não é a questão de hoje. O que a gente vai falar hoje?
Então, se a gente for pegar o sistema de gerenciamento eletrônico, ele veio juntamente, né, ele veio acarretado junto com o aumento da poluição no mundo. Então, aumentou-se a poluição no mundo, aumentou-se consideravelmente também a preocupação com esse mundo que ficaria para frente. E o sistema de gerenciamento eletrônico, ele veio trabalhando lado a lado com isso. Tal que muitos veículos deixaram de ser fabricados, por exemplo, devido a Ao alto índice de poluição? Exatamente. Me fugiu a palavra, fugiu o termo bem, na verdade. Devido ao alto índice de gases poluentes que eles emitiam, ou foi trocado a motorização deles. Um exemplo, que é um veículo aí nacional bem conhecido, foi a Ford F-250. A Ford F-250 no veículo, a sua produção foi descontinuada, né, por alguns motivos, mas um dos principais motivos foi justamente a adequação dela para as normas de emissões de gases que se atualizaram. Então, se a gente for pegar ela, se não estou enganado, até 2007, 2008, ela tinha um motor MWM 6 cilindros, né? A partir disso, ela trocou para um motor Cummins 4 cilindros e foi até 2013. Em 2013 foi uma caminhonete que foi descontinuada. Então não existe, não é mais fabricado a F-250 no cenário nacional. Certo? Então é uma das questões, foi justamente essa emissão de gases. Mas vamos lá. A degradação ambiental, ela começou há muito tempo atrás, lá na época que o homem descobriu o fogo. Então, 300 mil anos atrás, a gente já começou a poluir o meio ambiente, né? Mas, claro que de uma forma muito, muito, muito inferior mesmo do que a gente tem hoje no mercado. Então, a gente começou a utilizar a madeira como fonte de recursos, né? Para acabar realizando construções, realizar a queima delas justamente para conseguir energia, conseguir fogo, conseguir vapor. Após isso veio a mineração, então a queima do petróleo, a queima do carvão mineral, e daí depois disso a gente teve lá no século XVIII a Revolução Industrial, né? Que aí aumentou-se progressivamente, a gente começou a ter os veículos automotores que traziam aí um aumento da poluição considerável. Naquela época não tinha nenhum tipo de fiscalização, nem de normas ambientais, nem de normas sanitárias. Então, tudo que era produzido não era fiscalizado, era algo extremamente complicado, porque não tinha aí o conhecimento de quão grande seria a expansão disso, né? Em 88, a gente teve aí a Conferência de Toronto sobre a atmosfera em mudanças. Então, é isso aí em 88. Então, percebo que a preocupação ela veio acontecendo, claro, lá no final dos anos 1800, 1900, mas ela veio muito mais progressiva aí no final dos anos 1900 e início dos anos 2000, onde a gente teve aí, em 1990, o primeiro relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, foi o primeiro relatório sobre qual que seria a real influência, né, da degradação do meio ambiente, da emissão de gases poluentes para o clima mundial. Em 92, a gente teve aí a Convenção Quadrada, as Nações Unidas, sobre as mudanças climáticas, que foi aí uma convenção no Rio em 92. 97 e 99, a gente teve o Protocolo de Kyoto, que é conhecido largamente. Você mesmo já deve ter estudado o Protocolo de Kyoto aí no ensino médio, sim ou não? Tanto geografia quanto história. É para ser esse ano. É isso aí. Então, Desculpa. O que o protocolo de Kyoto ele ia propor, né? Ele propõe um calendário pelo qual os países desse protocolo, né, possuem a obrigação de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, então dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre, entre outros, né? Pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990 no período entre 2008 e 2012. Então veja, o protocolo de Kyoto, ele aconteceu
basicamente nos anos 2000. E os países que assinaram esse protocolo teriam como objetivo ainda basicamente 10 anos para conseguir reduzir essa emissão de gases poluentes. Os Estados Unidos, ele sempre é, né, uma via diferente, digamos assim, negaram-se em retificar o protocolo de Kyoto, de acordo com a alegação do ex-presidente George W. Bush, que os compromissos acarretados por tal protocolo interferiam diretamente e de forma negativa a economia norte-americana. Então, ou seja, para eles reduzirem os gases poluentes, das duas uma. Ou eles melhoravam a tecnologia dos veículos, das indústrias em si, em relação à emissão de gases, ou então se reduzia a diminuição, né, da emissão de gases. Logo, qualquer um desses pontos afetava diretamente a economia. Com a pressão aí das multinacionais, né, acabou-se que os Estados Unidos não cumpriu com o acordado. Então, o protocolo também deveria acontecer em várias atividades econômicas, estimulando os países signatários a se cooperarem através de algumas ações básicas. Então, reforma aos setores de energia e transporte. Então, a gente sabe que muitos países hoje em dia, a sua fonte de energia, né, é basicamente uma fonte de energia térmica, certo? Então, ainda existem muitos países que geram energia através da queima de carvão. Então, são energias térmicas. Tenho aí muitos países, um dos maiores desse é os Estados Unidos, que geram energia através aí de usinas nucleares. E o Brasil ainda é um dos precursores, né? E um dos países que mais investem. Veja bem, o Brasil, por mais que ele invista muito pouco, ele é um dos países que mais investe em energia renovável, que seria energia solar e energia eólica. Se eu não estou enganado, o Brasil, eu acho que é para ser o terceiro país que mais investe. Imagina. Deixa eu ver aqui. Vou só confirmar. Então, em primeiro lugar, a China. Segundo lugar, a Índia. Daí, Estados Unidos. Terceiro lugar, Estados Unidos. Quarto lugar, Japão. Quinto, Espanha. Sétimo, Brasil. Sétimo, Brasil. Sétimo, Brasil. Então, eu percebo que a gente ainda está aí com uma proporção considerável, né? Tá no top 10. Está no top 10, exatamente. Então, ele promove, outro ponto, né, promover o uso de fontes energéticas renováveis, como eu já falei, né, biocombustíveis, energia renovável, como energia eólica, energia solar. A nossa energia, querendo ou não, é uma das energia elétrica, né, é uma das energias mais limpas do mundo devido à utilização das hidrelétricas. Porém, isso não é aplicável em todos os países, né? No Brasil é aplicável devido à grande quantidade fluvial que a gente tem, né? Com a grande quantidade de rios e principalmente a extensão que o país possui, né? Então, por isso que é possível, mas mesmo assim aí tem algumas coisas contraditórias, como, por exemplo, aí a destruição de um nicho ecológico, alagamento de grandes extensões de terra, entre outros pontos. Então, eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriado aos fins da convenção, limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e nos sistemas energéticos e proteger florestas e outros sumidouros de carbono, né? Então, aí também entra dentro desse sistema o ciclo PDCA, que seria, né, planejar, desenvolver, conferir e alcançar. Seria planejar todos os pontos para realmente chegar ao ponto alcançado. Qual que seria esse?
Então a gente vai lá, pega a degradação ambiental, nosso ponto inicial. A partir disso, existe aí a adequação, né, inserido no mercado as exigências ambientais. Posterior a isso, entra-se a legislação ambiental, que realmente padroniza isso para todo mundo, né? Ricos, pobres, classe média. E a partir disso, na nossa área, ocorre uma repaginação da indústria automotiva. E uma das maiores repaginações que a gente teve foi ali, final da década de 90, início dos anos 2000, que foi justamente aí inserido no mercado brasileiro o sistema de gerenciamento eletrônico, que seriam aí os veículos comumente chamados como veículos injetados. Benefícios tecnológicos, sócio e econômico, né? Social e econômico, acaba sendo alguma das resultantes dessa repaginação da indústria automotiva. Então, se a gente for pegar realmente um veículo que possui gerenciamento eletrônico, ele tem muito mais componentes do que um veículo que trabalha com uma injeção mecânica, com um carburador, com uma bomba injetora mecânica, né? Devido a N sensores, centrais, chicotes, readequação da própria estrutura do motor, atuadores, parte de programação. Então, desde a fabricação de peças, aumenta o número de fornecedores, até mesmo aí o centro de reparações também aumentam consideravelmente. Então, é bom para a economia se a gente for ver, né? E com isso, entraram realmente as normas ambientais. Uma das primeiras normas ambientais foi uma norma do CONAMA, que foi a criação dele em 1982 pela Lei 6.938 de 81, que estabelece, né, a Política Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Esse órgão, ele é deliberativo e ele tem como função, né, regulamentar, para assessorar, estudar e prover ao governo algumas linhas de direções para se tomar em relação aí à exploração e preservação do meio ambiente e recursos naturais, como petróleo, as próprias florestas, entre outros. Além disso, também cabe ao órgão, né, criar normas e determinar padrões compatíveis com o meio ambiente, equilibrando aí uma vida sadia e de qualidade. Então, CONAMA vem a partir de 82, trabalhando juntamente com resoluções do CONTRAN, para conseguir normatizar qual é a emissão de poluentes dos veículos. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar, principalmente na linha diesel, a gente tem bem expresso isso nos veículos, né? Tal que ele vem escrito nos veículos lá, vem escrito Euro 3, Euro 4, não sei se já viu escrito na lateral dos veículos, Euro 5, Euro 6... Então, os veículos diesel, eles têm essa normatização, que daí foi a partir disso que foi incluído, por exemplo, o Arla. Já ouviu falar do Arla? Arla 32? Então, ele veio justamente devido a essa normatização de queda de emissões de poluentes, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E em 93, surge uma nova lei que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores. Então, no primeiro artigo que ele traz, como parte, o artigo 1, né? Artigo 1º, como parte integrante da Política Nacional de Meio Ambiente, os fabricantes de motores e veículos automotores e os fabricantes de combustível ficam obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir os níveis de emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, fuligem, material particulado e outros compostos poluentes nos veículos comercializados nacionalmente. Certo? Opa! Estou pulando aqui, deixa eu retornar. Enquadrando-se nos limites fixados nessa lei e respeitando ainda os prazos nela estabelecidos. Então, olha lá. 86, o Instituto, em maio, o PROCONV, né? Então, o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. O Instituto, instituído em maio de 86 e em vigor desde 2012. Então, percebo que a gente teve aí uma defasagem de basicamente
25 anos, certo? Então, em maio de 86, a resolução do CONAMA criou o PROCONV, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, coordenados pelo IBAMA, que definiu os limites de emissão para os veículos para contribuir com o PRONAR. Então, vejo que é um sistema trabalhando com o outro, né? Uma instituição trabalhando com o outro, que em 93 contribuiu para a obrigatoriedade de ser reduzida a emissão de gases, impondo limites de emissão para os veículos. Então, até 93, no Brasil, não era obrigatório você ter aí um limite de emissão para os veículos. A partir de 93, começou a ser limitado para cada classe de peso do veículo, aplicação do veículo, quanto que ele iria emitir de gases poluentes. Então, se a gente for pegar aí para baixo dos anos 90, né? No Brasil era largamente utilizado motores 4.100 cilindradas, que eram os motores 4.1 dos Opala, 6 cilindros, motores 1.600 cilindradas dos Volkswagen ar, motor 2.0 AP, 2.0 ali, motor GM. Então, a gente tinha lá motores V8 sendo utilizados de forma considerável no mercado, né? Então, o PROCONV, ele traz ali reduzir poluentes dos veículos, promover desenvolvimento tecnológico, promover a melhoria das características de combustível, por exemplo, a criação ali do S500, a criação do S10, ele veio a partir aí dessas classificações. Criar um programa de inspeção dos veículos, certo, em uso, que é algo que a gente não tem ainda no Paraná, mas eu acredito aí que num curto período de tempo isso daí vai chegar, que seria o quê? O veículo passar por uma inspeção anual ou passar por uma inspeção quando mesmo for transferido, certo? Então, ele vai ser transferido, por exemplo, de propriedade, né? Esse carro é meu, eu vou vender ele para você. Ele tem que passar ali por algumas inspeções. Algo que é muito comum a gente encontrar em veículos recuperados de leilão, né? Então, você pega lá veículos que passaram por um sinistro, alguma coisa, você tem que levar ele para fazer a inspeção. O que seria essa inspeção, né? Ele vai lá, que nem aqui em Ponta Grossa, uma das empresas bem conhecida é a Especar, né? Ele leva lá para ver se ele está com os pneus em boas condições, se ele está emitindo a quantidade correta de gases poluentes, se ele está com todo o sistema de sinalização funcionando, numeração do motor está ok, entre outros pontos. Tudo isso daí vem através da inspeção. Em Santa Catarina já está se tornando obrigatório, em São Paulo também já está se tornando obrigatório esse tipo de procedimento. Obrigatória essa inspeção na hora de passar para outro dono. Exatamente, então já está sendo adequado aí isso daí no mercado. Então, promover a conscientização popular, né, quanto à poluição veicular, e estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados. Então, olha lá, pelo PROCONV, os veículos automotores começaram a ser divididos, que até então era um veículo. O que seria isso? Veículos leves, que é a nossa principal área de atuação. Seriam veículos até 3.856 quilos de PBT. Sabe o que é PBT, Ronaldo? Peso bruto? Isso aí, peso bruto de transporte. E veículos pesados acima aí de 3.856 quilos. Então, veículos basicamente até 4 toneladas, veículos linha leve, veículos acima de 4 toneladas, veículos pesados. Logo, ocorre-se a necessidade de você utilizar uma outra carteira de motorista, né? Que seria a carteira de motorista tipo C. Só deixa eu ver um instantinho. Entra em questão do lugar também? Daí tem a questão do lugar, justamente, mas digamos assim, né? Pode falar. Que nem a besta. A besta não chega a ter 3.800 quilos, né? Mas daí, por quantidade do lugar lá, tem que ter a carteira C, né? Que daí já é para transporte de passageiros, né? Então, mas aqui a gente está falando, digamos assim, em relação de
de peso, né? Peso Só total, pra diferenciar de leve e de pesado. isso, peso do veículo mais o peso da que ele tem, né? Então, se Aham. a gente for pegar, por exemplo, você pega a Dodge Ram, seja ela cabine simples ou cabine dupla, Tem que ter carteira C pra. ela tem um peso vazio, ela vazia, ela pesa 3.465 quilos, uma cabine dupla. E uma cabine simples vai pesar aí na casa de, 3.000 quilos, 3.100 quilos, Aham. certo? Certo. Porém, ela tem uma capacidade de carga de 1 tonelada e 100 quilos. Então já vai quase Logo, 1.000. o peso bruto total dela, o PBT, é na casa aí de 4,5 toneladas. Hum, Por isso a necessidade dela utilizar em uma carteira C. O pessoal hum. fala muito, né? Porque é por causa do tamanho dela. Se você for pegar, se eu não estou enganado, a própria F250, deixa eu colocar aqui. Aham. Ela que é uma caminhonete de mesmo porte, né? Ela não tem. Aqui, ó. Não tem Ela necessidade. não tem necessidade da carteira C. Então, caso eu esteja com uma Dodge Ram vazia e andando pela cidade só tendo a carteira B e me pararem, eu vou ser autuado? Ou Daí entra, digamos assim, num. consenso do policial, da autoridade? Exatamente. Uhum, Exatamente. entendido. Então entra no consenso do policial para ele dizer que se sim ou se não, né? Mas Se ele provavelmente tiver num ele vai dia te ruim, multar, né? se tiver num dia ruim, abandone. Então vamos pegar aqui, ó. Olha aqui, a 250, ela pesa cabine dupla, né? É, Ela pesa 2.795 quilos, a cabine dupla. E ela tem ela capacidade. tem uma capacidade de carga útil de 1.200 quilos. 1.195 para ser mais exato. É, Então vai isso pra. daí, vamos calcular aqui, ó. Ela é 2 e quanto? É 2.795 mais 1.195. Ela vai para 3.990 quilos. Então, digamos assim, ela carregada, você tem que utilizar a carteira C. Já A ela cab- cabine simples, é. não. Porque daí aqueles 100 e poucos quilos a menos, né? É o Hum, suficiente para você entrar dentro da casa dos 3.856. entendido. Certo? Então, só para a gente entender mais ou menos por que tem alguns O senhor veículos que puxou tem que no Google? utilizar, outros que não. Hã? O senhor puxou no Google? Sim, puxei no Google. Uhum. Aham. Puxei direto da ficha técnica do Carros na Web. Uhum. Traz aqui a Carros ficha web técnica. Isso, Carros na Web. na Ele web. traz traz a ficha técnica, nem eu peguei aqui de uma 2010, né? 3.9. É. Então ela traz aqui preço dela, por exemplo, ela tem um preço de 81 mil, uma 2010. O IPVA dela R$ 3.300, 0 km ela tinha um preço médio de R$ 115 mil. Hoje Aham. em dia, 2020, 10 anos depois, ela está valendo aí R$ 81 mil. Então Nossa. tem a questão de desvalorização. É. Então, de um ano de 2010 para 2011, ela desvalorizou 16,20%. Então tem Uhum. alguns pontos. Ela traz o ranking dela, o porte, quantas portas, quanto tinha de garantia, diâmetro de É. cilindro, curso de pistão, traz tudo, 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 tudo. Cavalaria, né? Então ela tem uma potência de 203 cavalos. Eu já tinha visto esse site já. Um site bem É que eu lembro. bacana. Puxei da Veraneio pra procurar. É, É que o peso dela, se eu não me engano, era em 1.800 mais ou menos. uhum. 1.800.
Aí a carga, como ela é tampada, vai para 500 kg. Aí dá 2 e pouco daí, né? Pode ser a carteira B. Ah, sim. Ah, interessante. Ó, se a gente for ver aqui, ó, tem até uma XLT 3.9 cabine simples, né? Vamos Aham. ver o peso dela aqui, ó. Só pra gente ter uma noção. Ver se aparece o peso dela aqui. Nacional, porte grande, tração traseira, freios, comprimento, porta-mala. Peso, ela pesa 2.524 quilos e tem uma carga útil de 1.056 quilos. Então ela vai lá para 3.500 quilos, pode ser utilizada com carteira B. Aham. Então aí tem todos esses pontos que são levados em consideração, né? E professor, o senhor já viu uma Silverado cabine dupla? Silverado, cabine dupla de fábrica, não. Eu já vi a Silverado, cabine dupla, mas ela fechada, como se fosse tipo uma Ah, Blazer. é. Tem, Essa até também já tem, acho que tem uma aqui em Ponta Grossa até. tem. É, para ter uma dessas aí. Que daí não, é Procura. uma GMC daí, né? Aham. Ó, Ronaldo, se você for dar uma olhada, já que a gente tá falando em relação a isso, né? Se Aham. você pegar uma 250 2006, que ela é 6 cilindros, né? Então ela é Aham. motor MWM, é 6 cilindros. Ela, olha aqui, olha que interessante. Ela tem um peso total, cabine dupla, de Aham. 2.850 quilos. E ela Peso. tem uma carga útil de 1.020 quilos. Nossa, Logo, ela vai para 3.870 quilos. bem rente. Ela anda ali para você poder utilizar uma Uhum. carteira B. É, Interessante, né? eu puxei a Silverado 2000 6 cilindros, com Uhum, motor MWM. Ela uhum, deu o peso dela de 2.305 e a uhum. carga de 1.110. Ela vai 2.305. para 3.415. Isso, 3.415. Então, também pode ser uma carteira C. Joia, né? Uhum. Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Essa parte ficou bem entendida. Não, mas a gente tem que saber que justamente, às vezes, vamos supor, eu sempre comento, né, que o técnico de manutenção automotiva ele é uma área muito vasta. Uhum. Então, Nossa, abrange muita coisa. o pessoal a pessoa faz lá um técnico em segurança do trabalho. Ele vai trabalhar especificamente em segurança do trabalho. O que ele pode Aham. trabalhar? Pode trabalhar numa empresa de consultoria, trabalhando como técnico realmente dentro de uma empresa, né, ou várias empresas, Hum. ou vai trabalhar através da venda de cursos, né, ou material de segurança do trabalho. Claro que Até ensinou. tem mais algumas áreas, né, que, digamos assim, a Uhum. gente não entende tanto porque não está implementado, mas não é algo tão vasto quanto um técnico de manutenção automotiva. Então, você pode trabalhar como vendedor, você pode trabalhar no pós-venda, você pode trabalhar como consultor técnico, você pode Uhum. trabalhar na manutenção autorizada, na manutenção não autorizada, você pode trabalhar na linha leve, na linha pesada, na linha agrícola, você pode trabalhar dentro do chão de fábrica, pode trabalhar como dentro de uma equipe de teste de novos veículos, na parte de engenharia, digamos assim, né? É. Então, é uma aplicação muito, muito vasta mesmo. Então, como um vendedor de peça, um consultor, um gerenciador de frota. Então, tudo isso aí. Tudo que tiver 4 rodas, vai embora. É isso aí. Então, vamos lá, né? O procedimento para a emissão da poluição dos veículos leves e pesados são diferentes. Consequentemente, os limites de emissão, né, para veículos pesados são diferentes. Por outro lado, os limites aplicados para cada categoria são o mesmo para qualquer combustível. Ou seja, vamos supor, por que ele não pode ser padronizado esse limite? Por mais que eu tenha um gerenciamento eletrônico e tudo mais, você vai pegar um carro. Um carro na BR hoje, ele vai fazer em média aí 12 quilômetros por litro de Certo. gasolina ou de álcool. Certo? Então ele vai fazer 12 quilômetros, vamos supor que ele vai fazer uma viagem de 1.200 quilômetros.
ele vai gastar 100 litros. Certo. Basicamente, os tanques dos veículos hoje variam de 45 a 55 litros. Então, ele vai gastar 2 tanques. Uhum. Um caminhão transportando aí de média de 32 a 50 a 38 a 50 toneladas, ele vai fazer uma média de 1,7 a 2,6, certo? Uhum. Então, vamos supor que no melhor caso, ele faça uma média de 2,6, transportando 32 toneladas. 1.200 quilômetros, uma média de 2,6 quilômetros por litro, ele vai gastar um total de 460 litros, aproximadamente. Então, vejo que é basicamente 5 vezes mais do que um veículo linha leve. Muito mais. Mas claro, né, que o tanque do caminhão lá tem tanque de caminhão que tem 400 litros, 600 litros, 1.000 litros, 1.200 litros. Varia muito aí de caminhão para caminhão. Mas algo só para a gente ter uma noção, né? E como que isso funciona? Os veículos leves, né, teste com um veículo completo, dinamômetro de chassi e baseia-se num procedimento americano. Veículos pesados, teste somente com o motor, dinamômetro de motor e baseia-se no procedimento europeu. Uhum. Então, o Proconv, né, desenvolveu um meio estratégico para sua implementação, sendo divididas em 2 fases. Fase L1, fase L2, fase L3 e assim por diante. Então, a L1, ela veio de 88 a 91, que tinha como função principal eliminar modelos mais poluentes e melhorar os modelos já em construção. Também controlar a emissão de gases, trazendo com isso inovações tecnológicas, como a reciclagem dos gases de escapamento pelo controle de emissão de NOx e diversas melhorias no controle, né, de CO e HC. Então, hidrocarbonetos e monóxido de carbono e dióxido de carbono, né? Uhum. Então, foi algum dos pontos, por exemplo, que o Opala foi descontinuado. Então, o Opala, ele parou de ser fabricado em 1992. Foi o último ano de fabricação, que já entrou aí em um ano após o fim da fase 1. Que foi a eliminação, digamos, de alguns modelos, né? Entrou o Ômega no lugar, só que já com gerenciamento eletrônico e tudo mais, né? De 92 a 96, a partir da resolução do CONAMA, investiu-se em catalisadores, em sistema de injeção eletrônico para o uso com etanol. Então, o Brasil, ele foi um dos precursores na utilização de etanol nos veículos. O primeiro veículo a utilizar etanol no mundo foi do Brasil. Qual carro será? Sabe qual que é? Não sei por que alguma coisa me diz que é o Escort. Não. Foi o Fiat 147. A caixinha de fósforo? Aham. Que tal? O Isso em Flex série, já né? saiu junto com o etanol, professor. Hã? O motor Flex saiu junto com o etanol. Não necessariamente. Se a gente for pegar, né? O primeiro veículo 100% etanol, ele veio ali em torno de 1976. Certo? Tem as A10, né, também. Que as A10 saíram também, que trabalhavam com etanol. Então veja lá que 76, os veículos em média que trabalhavam com gasolina, né? Gasolina, desculpa, os veículos flex trabalhavam álcool e etanol, eles começaram a ser largamente difundidos ali em 2000 para frente, digamos assim, né? Mas seria mais ali em 2003, 2005 ali que começou mais largamente os veículos flex. Então, se a gente for pegar, foi quase 30 anos depois que veio o flex de forma considerável no mercado, né? Então, perceba, em 76 começou a entrar o etanol. Daí teve os Opalas a etanol, teve a 10, né? Teve o Gol a etanol.
entre outros pontos. E se a gente for pegar outra coisa que é bem interessante, se a gente for falar do cenário nacional, você for pegar alguns veículos, né, a partir de 92, ele tem escrito na tampa traseira ali, né? Ele vem escrito no Gol, vem escrito catalisador. Já vi. Então, que aquele carro utilizava o catalisador. Para a época era algo extremamente inovador, né? Para a gente, tem muita pessoa que tirou o catalisador até desses carros, né? Devido ao custo de manutenção ser alto, quando é necessário fazer uma substituição, né? Então, mas era algo extremamente inovador para a época. Esse sistema com catalisador, na época, já tinha faz tempo lá no Internacional? Ah, sim, já tinha, digamos assim, uma defasagem de 10 anos, digamos assim. Uhum. Então, fase L3 de 97 a 2004, né? Reduzidos os limites anteriores para satisfazer a resolução do CONAMA de 95 e novas adequações tecnológicas. Qual que foi a principal nova adequação que veio aí? A Injeção? introdução do gerenciamento eletrônico nos veículos. A injeção eletrônica aí, a partir da fase 3, foi largamente introduzido no mercado nacional. Uhum. Opa, acho que deu uma cortadinha aqui. Cortou. Eu acabei, como ele deu uma travada assim no áudio. Então, fase L4, 2005 a 2008, novamente reduzir as emissões de HC e de NOx para satisfazer as resoluções do CONAMA. Fase L5, 2009 a 2013, continuar a reduzir as emissões de hidrocarbonetos e NOx e melhoramento tecnológico, visto que nessa fase notou-se a redução de 31% de hidrocarbonetos e de 48% a 42% de NOx. Também houve uma redução de emissões de aldeídos de cerca de 67%. Então vejo que teve uma queda extremamente considerável. A partir da fase 3 foi só redução, né? Isso, a partir da fase 3 foi só redução. Então, se a gente for pegar aqui, o CONAMA, com a aprovação da resolução 415, introduziu a L6, que entrou em vigor em 2014. A L6 segue os parâmetros das fases anteriores, visando o melhoramento tecnológico dos veículos e a redução da quantidade a quantidade de gases poluentes, né? Então, se a gente for pegar aqui na tabela, veja bem. Então, monóxido de carbono. Gramas por quilômetro, certo? Uhum. Lá na fase L1, a gente tinha 24 gramas por quilômetro rodado sendo emitido. Na L2, caiu para metade. E na L3, 4 e 5, foi para 2 gramas por quilômetro rodado. E a L6 traz 1,3 gramas por quilômetro rodado. Uhum. Então, caiu aí basicamente 20 vezes. Hidrocarbonetos, da L1 era 2,10 gramas por quilômetro. Hoje em dia a gente está com 0,05 gramas. Óxidos de nitrogênio, né, o NOx, de 2 gramas por quilômetro, caiu para 0,08 gramas. E os aldeídos, eles começaram a ser medidos e ter exigências a partir da L2, né, que era 0,15. Hoje a gente está trabalhando na casa aí de 0,02 na L6. E percebam que era progressivo, Por exemplo, aqui nas dadas das exigências, né? A L1, ela foi aplicada em 88 e tinha que ser 100%. L2 em 92 até 97, 100%. L3 também 97, só que não tinha uma data limite, né, para isso. Já na L4, assim como foi feito com o airbag, foi feito com a ABS, lembra que tinha as categorias e tinha os anos até o limite lá de 1º de janeiro de 2014, que todos os veículos tinham que ter isso daí implementado? Olha lá, a L4, 2005, 40% dos veículos já tinham que ter implementado esses padrões. Esses nacionais, né? Isso, os nacionais e os importados que vieram para ser vendidos no mercado nacional. Eles têm que atender essas exigências.
Entendi. 2006, 70%, e 2007 daí já seria 100%. Uhum. Agora a L6, que foi implementada em 2013, né? Em 2013, os diesel leve teriam que estar aí implementado. 2014, os motores ciclo-Otto, né? Então gasolina, flex, GNV, os novos modelos que estavam sendo lançados a partir de 2014. E em 2015, 100% dos veículos já tinham que ter esses parâmetros aí, veículos novos no caso, né? Teriam que ter esses parâmetros de emissão. Certo. Certo? Então, se a gente for pegar, claro que uma conta bem grosseira, né? Não é nada com fundação digamos, científica, né? Se a gente for pegar ali em relação à emissão de monóxido de carbono, se a gente pegar 20 veículos da década de hoje, né, 2020, 20 veículos vão emitir basicamente por quilômetro a mesma quantia que um veículo fabricado anterior a 1980 emitiria em 1 quilômetro rodado. Entendi. Então, um veículo em 1980, claro que de forma geral, que tinha veículos que emitiam mais, veículos que emitiam menos, né? Isso daqui é uma média. Um veículo de 1980 emite o equivalente a 20 veículos hoje por quilômetro rodado de monóxido de carbono. Só para a gente ter uma noção, a quantia que realmente reduziu, né? Só que também multiplicou a quantidade de automóveis agora, né, professor? Ah, não, sim. Se a gente for pegar o que, vamos supor que o que Ponta Grossa tinha registrado, né, em 1980 para o que tem registrado hoje é algo inimaginável na época, né? Para tal que teve que se reduzir consideravelmente essa emissão, né? Se fosse, vamos supor, na década de 80, era muito mais difícil você adquirir um veículo do que é hoje, né? Não tinha financiamento, não tinha nada dessas coisas, não tinha. Ou era no dinheiro Ou era no dinheiro, ou era no fio do bigode, né? Então vamos lá. Para veículos pesados, né, com massa superior a 3.856 quilos, a fase não é mais L, é P, né? Então P1 e P2 de 90 a 93, produção de motores menos poluentes nesse período, não havia limites para liberação gasosa e nem de MP. Então, P3, 94 a 97. Então, redução de 43% de monóxido de carbono e 50% de hidrocarbonetos. Porém, não tinha nada sobre NOx e MP. P4, redução dos limites impostos na P3. P5, 2003 a 2008, continuar a reduzir o que foi implementado na P3. E a P6, que 2009 a 2011, deveria ser dado início a essa fase, seguindo a resolução do CONAMA de 2002, tendo como objetivo, ainda assim, reduzir ainda mais o que foi determinado lá na P3. Então, foi realmente algo progressivo. Olha lá. Então, a gente teve aqui, no caso dos ônibus, né? Olha ali, emitia aí monóxido de carbono em gramas. Então, 11,2 gramas por cada... Quilômetro? Não, quilowatt-hora. Ele está aqui por potência. Certo? Então, perceba lá, ele reduziu de 11,2 para hoje em torno aí de 1,5 a 4,0. Depende muito do veículo, né? Se a gente for pegar aqui materiais particulados, o que seriam esses materiais particulados? São realmente aquelas partículas sólidas que acabam saindo por escape. Sabe aquela fuligem que é bem comum você ver em veículos diesel antigo? Você vê a lateral do caminhão toda escura, né? Toda preta. Devido a essa emissão de fuligem, percebo que ela caiu de 0,70 gramas por quilowatt-hora para 0,03 gramas. Então, tanto que você pega hoje em dia uma caminhonete, né? Ou um veículo diesel, pega lá um Jeep Renegade, um Jeep Compass, ou pega uma S10 2020, bem difícil.
a gente está usando padrões de 2012, né? Já se evoluíram 8 anos. Você não vê fumaça nenhuma saindo para o escape. Não. Muito diferente do que você funcionar lá a tua veraneio, por exemplo. É. Ou E agora que tá parado? funcionar, por exemplo, uma F1000 da década de 90. É. Tem uma diferença considerável. Mesmo sendo a gasolina, ela ainda sai fumaça preta. Sim. Daí saiu também as normas M, né? Que seriam para motociclos e motocicletas, né? Percebo que ela já saiu um pouquinho mais defasada, que a M1 surgiu lá em 2003. É que as motos não poluem tanto também, né, professor? Ela tem uma emissão aí, mas não tão considerável, né? Porque se aumentou muito a partir dos anos 2000, né? Aumentou consideravelmente o uso de motocicletas. Motoboy também. Sim. Tal que você pega ali, até alguns anos atrás, você tinha motos carburadas, né? Uhum. Algo que, vamos supor assim, na linha de veículos leve e pesado, já deixou de ser utilizado lá nos anos 90. Uhum. Então tinha M1 2002 a 2005, M2 de 2006 a 2008 e M3 de 2009, né? A M3 que ela trazia, todos os veículos enquadrados nas características foram contemplados, tendo redução de até 50% após a segunda fase. Então ela teve 50% a menos de emissão relacionado à fase 2 de 2006 a 2008. E aqui a gente traz aí a tabela, né? Do que seria aplicado hoje em dia nos veículos, né? Que seria a P6, a P3, a P2, que é o que a gente tem ali tem nos mercados, desculpa, no mercado internacional, que é o que a linha diesel segue, né? Enquanto a linha leve segue o mercado americano, a linha pesada segue o mercado europeu. A gente tem essa diferenciação. Deixa só um instantinho. Então vamos lá, o que eu tenho aqui, né, Ronaldo? Então a gente for pegar lá a Euro 0, ela veio ali em 94, 95. E daí veio a Euro 1 e Euro 2, que foi trabalhando aí até 2000, até os anos ali de 2006. O que trazia a Euro 1 e Euro 2? O veículo ainda trabalhava com bombas injetoras, né, de alta pressão, e trabalhava ali com turbo e intercooler. Então, basicamente, quase que se tornou obrigatório os veículos serem turbo e interculados, né, a partir ali da Euro 1 e Euro 2, justamente para que se reduzisse a emissão de gases poluentes, certo? Certo. E daí o veículo, ele acaba tendo uma... Ele acaba tendo uma produção maior em relação à potência, né? Então ele consegue ter a relação consumo-potência muito melhorada, se equiparada a veículos que o pessoal chamava de maçarico, né? Que não tinha a implementação do turbocompressor. A Euro 3 já trouxe ali a partir de 2006 a 2009, né, a obrigatoriedade dos veículos terem módulo eletrônico e injeção eletrônica de altíssima pressão, que daí já vai trabalhar com unidades injetoras, né, sistema de comum raio, entre outros. E a Euro 6, a Euro 4, né, de 2009 a 2011, que seria a P6, né? O que a Euro 4 trouxe? Módulos eletrônicos e sistema de escapamento com pós-tratamento de gases e injeção de ureia, né? Que seria o Arla. Então, veículos a partir de 2011, todos eles ou utilizam Arla para fazer um pós-tratamento de gases, né? Para reduzir essa quantidade de gases que vão ser emitidos ao meio ambiente, ou eles utilizam aí o que a gente fala que é uma válvula recirculadora de gases, que é o que a gente conhece por válvula EGR.
que é o que tinha lá nos Constellation e entre outros pontos, certo? Certo. Então, o que acabou alterando, né? Então, os veículos trouxeram, para se adequar a essas emissões, eles trouxeram injeção eletrônica, sistema de dashpot, injeção direta, pré-aquecimento de mistura, que seriam as válvulas aquecedoras, controle da emissão evaporativa, ou seja, a válvula do canister, que é aquela lá que pega os gases de expansão do tanque de combustível e acaba levando para dentro do coletor de emissão para eles serem queimados e não serem emitidos direto para o meio ambiente. Durante a combustão, né, foi alterada a taxa de compressão. Então, hoje em dia, os veículos têm uma taxa de compressão maior. O perfil da câmara de combustão acabou se alterando. Mapeamento de ignição, perfil de válvula e anéis, estratificação, Lamborn. Após a combustão, né, foi a aplicação aí do conversor catalítico, que é o catalisador. Recirculação de gases de escape, que é o que eu comentei com vocês, de EGR. Ejeção em secundária de ar e filtro de material particulado, juntamente aí com o nosso injeção de ureia, que seria o Arley, entre outros pontos. Daí tem alguns outros pontos que não vem a gente aprofundar tanto, que não é algo tão presente no mercado, né? Que foi a criação da Anfeva, que em 15 de 56, que é dos fabricantes de veículos automotores. O Proconvimar, que seria para máquinas agrícolas e rodoviárias. E aí veio a origem do diagnóstico eletrônico, né? Então, nos anos 70 e 80, ele acontecia somente, né, esse tipo de diagnóstico, os testes que você fazia, era apenas para você conhecer e controlar os níveis de emissão dos gases. Surgiu o padrão OBD1, fabricantes tinham um critério livre para conectores e distribuição dos pinos e protocolos. Eles tinham códigos proprietários, informações específicas que se diferenciavam de fabricante para fabricante. Ou seja, se você for pegar aí veículos mais antigos, início dos anos 2000 ou inferiores a isso, Ronaldo, você ia acessar a central eletrônica dele, né? Você tinha N conectores para acessar. Você tinha um conector para você acessar o ABS, um conector para você acessar o airbag, um conector para você acessar o sistema de gerenciamento eletrônico e um diferente do outro, e não era padronizado. A partir dos anos 90, começou a ser padronizado com o padrão OBD2, certo? Onde eu tinha uma pinagem padrão para todos, a localização dos conectores e os protocolos de códigos eram aí, digamos assim, padrão para todos. Todas as montadoras daí, no caso? Todas as montadoras. Se a gente for pegar linha diesel, linha leve, for pegar hoje um veículo 2020, nacional importado, com o mesmo conector, você consegue entrar desde o modelo popular, lá vamos supor um Fiat Mobi, um Renault Kwid, até um veículo premium, como uma Renault Captur, um Fiat, não sei qual que é o top hoje, um Fiat Argus, uma Fiat Toro, você consegue entrar com o mesmo conector. Entendido. Certo? Então, a ISO 9141, né, ela é largamente utilizada no sistema de diagnóstico veicular, associado à SAI J2012, à frente do OBD. E entre alguns outros pontos que não tem porque a gente vir a estudar, né? E vem aqui sintomas, né? Então, o que a gente vai estudar dentro dessa matéria de gerenciamento eletrônico, Ronaldo? A gente vai estudar os sintomas, né? Manifestação da falha, que podem ser vistas, ouvidas, sentidas ou medidas. A falha, né? Que é a anomalia presente no componente ou no sistema que prejudica o seu perfeito funcionamento. A causa, que seria o motivo pelo qual a falha ocorreu. Diagnóstico, né? Processo para se encontrar a causa de uma falha. Estratégia do diagnóstico, então planos para alcançar isso daí. E todos esses testes, todas essas leituras a gente faz com alguns equipamentos de diagnóstico. Quais são esses equipamentos? Multímetro, caneta de polaridade, o próprio scanner do veículo, osciloscópio, entre outros pontos. E aí a gente faz algumas perguntas, né? Diagnóstico, a gente faz um processo percorrido para encontrar a causa do problema, né? A estratégia seria o plano de ação, né? Como você vai traçar para você fazer esses testes. O sintoma é a manifestação da falha em si.
se ela pode ser ouvida, medida ou apenas sentida. A falha, que é a anomalia presente ou intermitente. A presente é que ela está lá. Você liga o veículo, aquele veículo falha. Falha cilindro, aquele veículo aquece, e eu tenho a intermitente. O que seria a intermitente? Ora ela acontece, ora ela não acontece, certo? Então, ora a falha está ocorrendo, 10 minutos depois ela deixa de ocorrer, ou ela só ocorre em determinada situação. Então, tem uma história bem curiosa. Passa um buraco. Isso, quando passa no buraco, ou passa em um determinado local, o carro começa a falhar. Então, tem um caso bem curioso, que um outro técnico contou para mim que acabou acontecendo essa situação com ele, né? Ele foi fazer uma manutenção num Fiat Idea, certo? Sim. Esse veículo era basicamente 0 km, a proprietária comprou esse veículo, ela era uma dentista, ela saiu com o veículo cedo da casa dela, normalmente, estacionava o veículo na frente do consultório. O veículo ficava lá, quando ela ia sair na hora do almoço ou no final da tarde, ela funcionava, ia tentar funcionar o veículo não funcionava. Credo. Então o veículo não dava na partida, os ponteiros do painel começavam a oscilar de forma aleatória. Ela ligava a chave do veículo, baixava os vidros do veículo, aguardava ali 10 a 15 minutos, batia na partida, o veículo funcionava como nada tivesse acontecido. Ué? O que você acha de um problema desse, Ronaldo? E um veículo praticamente novo? Credo. É o tipo de situação que a gente pode vir a encontrar. Então, os problemas de defeitos intermitentes é algo extremamente complexo. Quer que eu te conte o defeito agora ou posso deixar você curioso, contar lá no final da matéria? Melhor contar no final da matéria que eu vou ficar pensando agora. Então tá bom, então fique pensando. Toda aula você pode perguntar para mim, professor, era isso que aconteceu no carro? Eu falo não, ou sim. Então vamos lá, para você lembrar. Fiat Idea, 0 km, saía da casa normalmente, deixava o veículo na frente do consultório, no sol, o veículo ficava lá na rua, estacionado normal, né, como qualquer outro veículo, durante ali 4, 5, 10 horas, ia batendo a partida, o veículo não funcionava. Tinha uma oscilação ali de painel, baixava os vidros, aguardava 10 a 15 minutos, batia na partida, o veículo funcionava como nada tivesse acontecido. Só que falta ser superaquecimento do carro. Talvez. É, porque se tava tudo fechado, ficou o dia inteiro no sol, abre o vidro e já dá uma ventilada. Muito bem. Bom, vou deixar você pensar mais um pouco para você pensar da onde que é esse superaquecimento, o que pode ter acontecido. Pode falar. Eu tô no caminho Tá no caminho. Tá no caminho. Está relacionado. Está relacionado com calor e resfriamento. Vamos lá, a causa e o motivo pelo qual ele ocorre a falha. Então, o que eu já te contei, o sintoma e a falha. Agora você tem que me dizer a causa, Ronaldo. Beleza? Só que falta que é do que a gente tá estudando, gerenciamento. É de gerenciamento. É superaquecimento de gerenciamento? Não. Não? Não é do gerenciamento em si. Podia ser pegadinha que a gente começou a estudar agora e vem com a história. Sintoma: é apresentada uma falha. Falha é uma anomalia presente em algum componente que prejudica o seu perfeito funcionamento, e a causa é pelo motivo que ocorre a falha. Isso daí a gente já sabe, né? E aí a gente tem uma introdução ao gerenciamento eletrônico do motor. O que seria isso, né? Então, o motor, Ronaldo, o que ele faz? Ele transforma a energia química, né, proveniente do combustível, proveniente da queima desse combustível, em uma energia mecânica, através aí do movimento da biela, do virabrequim, transpassando isso daí para dentro da transmissão do veículo e fazendo com que o veículo se desloque. Qual que é a função do gerenciamento eletrônico? É permitir que uma determinada quantidade de combustível ela consiga emitir a maior quantidade possível de energia mecânica. Então, essa é a função do gerenciamento eletrônico. Juntamente a isso, ela tem que fornecer a melhor quantidade possível de energia
durante essa queima, o menor consumo possível de combustível e a menor, por consequência, né, a menor emissão possível de gases poluentes, fazendo com que o motor tenha a maior durabilidade possível e o melhor consumo de combustível possível. É o cérebro do carro. É o cérebro do carro. É ele que comanda o gerenciamento eletrônico. É ele que comanda o funcionamento do motor. E para tal, você já conhece esse componente, que é o nosso triângulo do fogo. Então, o triângulo do fogo, o que ele é? O que é a combustão em si, que é a base do gerenciamento eletrônico, que é a base do funcionamento do motor. E eu já dei uma pincelada, uma explicada para vocês quando eu falei lá sobre os 4 tempos do motor. É a oxidação resultante da reação química entre um combustível e um comburente, ou exposto a uma energia de ativação. Ou seja, eu tenho um combustível, que ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. No caso dos motores de combustão interna, a sua grande maioria ou é líquido ou é gasoso. Eu tenho um comburente, que seria o oxigênio, acima de 13%. E eu tenho o calor, que esse calor ele é proveniente de 2 formas. No ciclo Otto, da onde vem minha fonte de calor, Ronaldo? Quando que inicia minha combustão? A compressão do pistão. Não. Quando que inicia a combustão? Entendi. Quando inicia a queima. Quem que dá o início da queima? Num carro Otto é a centelha da vela. Isso, a centelha. E no diesel? No diesel é a compressão de ar. Exatamente, a alta compressão do ar que faz com que o ar aumente a sua temperatura. Certo. Daí já entra o jato. Exatamente, muito bom, Ronaldo. Já entra o jato de diesel a alta pressão. Muito bem, quer dizer que prestou atenção nas aulas, está estudando. Tem que prestar, né? O que eu quero pra vida. Oh, meus parabéns, agora você falou pouco, mais disso tudo. Vamos lá, então a composição do ar atmosférico, a gente tem hoje em dia uma base de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% dos outros gases. Agora, qual que é a diferença da combustão? A combustão da explosão. Velocidade de reação, controle sobre essa reação e efeito sobre essas reações. Então, uma combustão, ela é uma explosão, porém ela é uma explosão controlada. Ela acontece quando a gente quer, na velocidade que a gente quer, para ter o efeito que a gente quer. Certo? Quem faz isso é o gerenciamento. Quem faz isso é o gerenciamento eletrônico. Ou, no caso de um veículo carburado, né? Ou num veículo com bomba injetora, seriam os veículos mais antigos. Isso também acontece, né? Só que esse controle é mais fixo. Você faz um ajuste inicial e aquele ajuste quase que tem pequenas variações durante todo o funcionamento do motor. Já no sistema com gerenciamento eletrônico, ele vai alterando esses valores, né, esses padrões, momento a momento. Se o veículo está mais quente, se o veículo está mais frio, se o veículo tem uma maior proporção de ar, uma menor proporção de ar, se ele tem mais combustível, menos combustível, se ele está com uma carga no pedal do acelerador maior, se ele está com uma carga no pedal do acelerador menor. Tudo isso daí varia instante a instante no sistema de gerenciamento eletrônico, algo que não é tão regulado, tão preciso num sistema carburado ou num sistema com bomba injetora. Algumas curiosidades sobre a combustão. Então, ela tem uma pressão de pico de 50 quilos por centímetro cúbico. Então, é algo extremamente alto. Uma temperatura da mistura, ela trabalha na média de 70 graus Celsius, e a temperatura máxima da combustão 2.500 graus Celsius. Então perceba que lá na câmara de combustão, na cabeça do pistão, ele chega a uma temperatura de até 2.500 graus Celsius. Para tal, eu tenho que ter um sistema de arrefecimento, um sistema de lubrificação muito bem montado, muito bem estabilizado, para que tudo isso daí funcione de forma adequada. Certo. Viu, professor? Pode falar. O tema do ideia tem a ver com a marca e o modelo? Também. Também? Não deixa de ser.
Uhum. Ó, professor, tirou meu sono hoje. Beleza. Oi. Vamos continuar aqui? Vamos. Não sei se deu uma cortada no alguma coisa. Pode até dar uma cortada sinal, mas eu não falei nada. Ah, bom. Beleza? Ciclo, os 4 tempos a gente já conhece, né? Admissão, compressão e exaustão. E o sistema de gerenciamento eletrônico, basicamente, ele trabalha sobre todos esses pontos. A quantidade de ar e combustível que é admitido, como é comprimido essa mistura, né? O momento que vai ocorrer a transição entre a compressão e a combustão e também a exaustão. Então, a exaustão, os gases de exaustão também são essenciais para um bom funcionamento do sistema, certo? Certo. Vamos lá? Então, misturar combustível. Um dos principais pontos para que a gente consiga alcançar que o sistema de gerenciamento eletrônico tenha, digamos assim, aqueles pontos alcançados, uma boa relação de explosão, uma boa relação de energia gerada, um baixo consumo de combustível, um baixo índice de emissão de gases poluentes, né? Eu preciso sempre deixar com que a mistura, qual mistura? Ar-combustível, Ronaldo, ela fique o mais próximo possível da ideal. E essa mistura ideal, ela tem uma palavra que essa palavra vai acompanhar a partir de agora você até os últimos dias de sua vida e com certeza até os últimos dias do Senai, que é uma mistura chamada de uma mistura estequiométrica. O que seria a mistura estequiométrica? É a mistura ideal para o melhor rendimento do motor e que proporciona o menor nível de emissão de poluentes. E essa mistura estequiométrica, ela varia por um veículo diesel, para um veículo álcool, para um veículo gasolina, por um veículo movido a metano, certo? Então, Eu achei que era mistura homogênea. não, a mistura ela deve ser homogênea. Uhum. Ela deve ser homogênea. Porém, além de homogênea, ela tem que ser também igual. Ela Métrica. tem que ser da proporção, a proporção certa. Por quê? Vamos supor, não adianta nada ela ser homogênea e ser uma mistura, por exemplo, 50-50. Você pega Certo. um quilo de mistura, certo? Uhum. Mas esse 1 quilo de mistura vai ser 50% de álcool e 50% de ar. Não é uma mistura estequiométrica. Ela é homogênea, mas não é estequiométrica, certo? Certo. E o que seria o homogêneo? Você não conseguir, que seria diferente do heterogêneo, né? Você não conseguir separar o que é cada coisa. Beleza? Então vamos Beleza. lá. Essa aqui é uma tabela para a Professor, gente ter. Pode é, falar. eu perguntar essa tabela, que nem no caso da gasolina, é 14,7 quilos a cada 1 quilo de ar? Não, ao contrário. Ah, 14,7 quilos de ar para um quilo de combustível. entendi. Certo? Daí o álcool seria 9 quilos de ar para 1 de combustível. Uhum. Gasolina 22%, tá? Não sei se você 22? sabe, mas o que seria esse 22%? Esse 22% seria a adição de álcool à gasolina. Então, se você pega um litro de gasolina, certo? Com 22%, o que seria isso? Certo. Desse 1 litro, você tem 220 ml que é álcool Uhum. e os outros 780 ml é gasolina. Uhum. Só que esses valores hoje em dia eles já alteraram, tá? Se a gente for pegar hoje, eu tenho 27% de etanol. É? Isso, então eu tenho, cada 1 litro eu tenho 270 ml de etanol. Se a gente for pegar, por exemplo,
em em 2022, ou seja, né, está ocorrendo uma proposta, está rolando uma proposta no plenário e tudo mais, em relação a diminuir, né, o preço da gasolina e tudo mais. Então, ele veio desde a época que o Temer ainda estava no governo. Então, isso está rolando no plenário, e entre outros pontos que não convém a nós, né, réis mortais. Aham. O que acontece? Para 2022, esse valor é para aumentar para 30%. O de E 22. isso, esse 22 que já não está mais o valor presente, né? Hoje em dia a gente já está com Seria, 26. Já seria está com 30% 27. de 27. 27, desculpa, isso. Ele aumentou para 27. Para 2022, ou seja, daqui 2 anos, é para esse valor aumentar para 30. Ou seja, a cada 1 litro eu tenho 300 ml de álcool. E para Certo. 2030, isso daí tá para aumentar para 40%. Hum, Ou seja, a cada 1 litro de gasolina, você vai ter 400 ml de etanol, de álcool hum. anidro, né? Então não é o mesmo etanol que a gente tem ali, né? Não é o Ali é etanol. 100% etanol daí, né? Entre Isso, aspas. isso, é o 100% etanol. O que é adicionado é álcool anidro, que é o Aham. que o pessoal chama aquele álcool puro, que dele tem uma coloração mais amarelada, um pouquinho mais Sei. rosilha, digamos assim. Vinagre. Sim. É? Parecido com vinagre. Isso, parecido com aqueles vinagre de maçã, assim, que é rosinha, assim. É justamente esse álcool aí, Certo. certo? Então, só para você ter uma noção, né? Então, hoje em dia, né, o que a gente tem, né? Um conceito, substância na forma sólida, líquida ou gasosa, cuja reação com oxigênio é altamente exotérmica, ou seja, libera uma grande quantidade de calor, que é realmente a queima de combustível. Os combustíveis, hoje em dia, eles são constituídos basicamente de átomos de carbono e hidrogênio, que seriam os hidrocarbonetos, formados por cadeias curtas ou longas. E daí a gente tem a classificação, né? Que seria vegetal, mineral ou bioquímica. A grande parte da nossa classificação ela está em mineral, que seria os derivados do petróleo, né? O diesel, a gasolina, e o bioquímico, que a gente já está tendo aí no mercado biodiesel, e o etanol, que a gente Uhum. tem aí no mercado. Lembrando, né, que o Brasil também é o precursor aí, um dos precursores, né, no biodiesel, no biocombustível, né, Hum. e está entre os maiores produtores de etanol do mundo. Entendido. Certo? Então, Uhum. o Brasil está entre um dos maiores produtores de etanol do mundo. Então, se a Meu gente Deus for do pegar nesse ano, né, de 2019 para 2020, o Brasil alcançou a sua maior produção de etanol na história, certo? Que é certo. cerca de 35,6 bilhões de Delito? litros. Uhum. Então é algo, Muito digamos álcool. assim, muito álcool, exatamente, ou não? É Muito álcool. muito álcool. Deixar cozido já E, os caboclos. e o etanol, ele é um dos, ele é um dos maiores. O Brasil é o maior produtor de etanol à base de cana de açúcar, certo? Uhum. Então ele é um dos maiores produtores de etanol de cana de açúcar. Se a gente for pegar os Estados Unidos realmente ele é um grande produtor de etanol, porém a produção de etanol dele se baseia em cima do milho. Uhum. Então, se a gente for pegar a produção mundial de etanol, é de aproximadamente 40 bilhões de litros, sendo que 70% dessa produção corresponde aí ao Brasil e Estados Unidos. O Brasil é o É. maior produtor do mundo de cana-de-açúcar, por isso ocupa uma posição de destaque aí no etanol, produzindo em média 400 mil litros por dia de Nossa. etanol, certo? Então é algo que a gente não vai usar e a vida inteira a gente não vai utilizar o que o Brasil produz aí por dia
de etanol, que foi um dos Postal, né, que foi um dos precursores de utilizar o etanol no mundo. O primeiro veículo a utilizar o etanol foi o Fiat 147, um projeto brasileiro. Então aí o Brasil é realmente pioneiro nesses pontos. E a gente tem os principais combustíveis, né? Derivados do petróleo, a benzina, a nafta, a gasolina, que ela tem uma cadeia carbônica entre 6 a 10 carbônicos, combustível de motores a explosão, querosene, o óleo diesel, 15 a 18 carbonos. O álcool etílico, ele tem uma cadeia carbônica C2H6O. E o GNV, que é a base de metano, né? Que é o gás natural veicular. E como que ocorre a queima, né? A reação química desse combustível, como que ocorre a queima dentro do cilindro, Ronaldo? Eu tenho lá hidrocarbonetos, que são ligações de carbonos e hidrogênios, né? Certo. Mais O2, que é o oxigênio. Ocorre a mistura desses dois e a partir disso se inicia essa queima por algum ativador. Quem que vai ser esse ativador? Vai ser a energia. Ou a energia elétrica, certo, no caso da centelha da vela, ou a energia térmica pela pressão do ar superaquecido. Vai ocorrer essa queima e vai gerar, no mínimo, 2 subprodutos. Quais são esses subprodutos? O CO2 e a água. Dióxido de carbono e a água. Lembrando que essa água, na grande maioria aí, ela é em forma gasosa, né? Então, toda combustão gera água e CO2, e entre outros, né? Então, se a gente for pegar a própria água, né, ela não é, digamos assim, algo que vai afetar o efeito estufa, né? Já o CO2 está aí extremamente presente, certo? Então entra aqui ar e combustível, gera calor, que gera potência, sai alguns vapores do próprio kart do veículo, né? E certo, vapores de combustível, por isso que sempre tem aquele respiro no cabeçote do veículo, né? Alguns tem até mesmo no bloco. Aquele respiro a gente chama de blue by, e ele vai se deslocar novamente para dentro da câmara de combustão, para dentro do coletor de admissão do veículo, para ser requeimado esses gases e não liberados diretamente no meio ambiente. Entendido. E os vapores de combustível, né, são controlados lá pela válvula do canister e também são queimados dentro da câmara de combustão. Após isso, todos eles vão resultar nos gases de escapamento, que tem aí nitrogênio, água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldeídos, NOx e hidrocarbonetos. Certo? Certo. Então a gente tem a emissão, né, de todos eles que poluem. Quem que são os principais? Monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre e metano. Lembrando que o óxido de enxofre na linha diesel. Isso que eu para falar. Na linha diesel. Ele é presente somente na linha diesel. Certo? Certo. Aqui são algumas proporções de valor, né? Não vem a gente ter por que se aprofundar tanto. E aqui a gente tem uma mistura ideal, uma mistura estequiométrica, que essa é a utopia, é para isso que o sistema de gerenciamento eletrônico está presente nos veículos, que seria o fator lambda. Então, não sei se você gosta de assistir esses programas de preparação de veículos, essas coisas ou não? Documentário, sim, montando? Documentário, até esses carros preparados, né, de arrancada e tudo mais, não sei se chega a acompanhar. Eu vejo aqueles que restauração de carro. Você já ouviu falar sobre o Datalog? Não. O Datalog, ele é um equipamento que ele é presente também no sistema de gerenciamento convencional do veículo, porém ele é um display que ele justamente traz esse fator lambda para a gente. O que é esse fator lambda? Ele mostra a mistura? Ele mostra se a mistura está ideal, com mais combustível, com menos combustível, com mais ar ou menos ar. Então ele mostra tudo isso daí. E como que ele mostra isso daí? Mistura estequiométrica, fator lambda igual a 1, certo?
Certo. Então, fator lambda igual a 1. Mistura rica, fator lambda maior do que 1. Quer dizer que eu tenho mais ar, é mais combustível e menos ar. Quando esse valor aumenta muito, que essa mistura fica muito rica, acontece algo que provavelmente já aconteceu com você, principalmente na veraneio, na Kombi, que elas afogaram. Já. Então, o que seria Geralmente quando vai arrancar. esse afogar? O carburador ele acaba injetando, o próprio sistema de gerenciamento eletrônico, muito combustível para uma determinada quantidade de ar que entra para dentro do cilindro. Logo, o veículo não consegue fazer a queima desse combustível e ele acaba apagando ou acaba dando algumas falhadas até ele retomar novamente o seu funcionamento normal. Você vai falar para mim, nossa, professor, mas combustível queima, né? Por que isso não acontece nesse caso? A Simples. mistura tá muito rica. Exatamente. Vamos pegar lá, Ronaldo. Pegue, não faça isso em casa, né? Pegue um fósforo. Vá lá Certo. na pegue, risque um fósforo e deixe esse fósforo ali no chão. Vá lá e pegue 1 litro de gasolina e jogue sobre esse fósforo. O que vai acontecer com ele? Vai vir fogo em mim. Não vai. Garanto para você. Esse 1 litro de gasolina, ele entrando em contato diretamente com esse fósforo, ele vai apagar esse fósforo. Então, sim, é possível se apagar fogo com gasolina. Apenas necessita da mistura correta. Não vou tentar, professor. Não tente. Mas fácil procurar vídeo. Procure vídeo, não tente. Mas se você pegar um fósforo, claro que 1 litro, 10 litros, 20 litros, se você jogar, né, tem que ser de forma contínua, né? Tudo isso cair de uma vez sobre esse fósforo vai apagar. Porque se for ao contrário, aí pega fogo. Se for ao contrário, pega fogo. Por quê? Se você pegar lá um galão com combustível e você jogar o fósforo sobre esse combustível, o que acontece? O fósforo vai entrar em contato com a superfície do combustível, certo? E essa superfície do combustível, ela está em contato direto com o ar, e no ar tem oxigênio. Então, o que vai acontecer com esse combustível? Ele vai começar a queimar de cima para baixo, até o momento que a hora que acabar o combustível, acaba o fogo. Só que, imaginando que o fósforo está no chão, o que tem? Realmente, ele tem o contato com o ar. Só que no momento que você joga o combustível sobre ele, o combustível vai ocupar o espaço que aquele ar teria. Ele pode até iniciar uma inflamação, só que aquele combustível que está vindo recorrente sobre ele vai fazer com que se extingue a quantidade de oxigênio e a chama se apague. Entendi. Entendeu? Consegui esquematizar na cabeça. E a mistura pobre, o que seria? Já viu o maçarico, Ronaldo? Já. Como que funciona o maçarico? Você acende o maçarico, né? Você liga lá o gás oxigênio, você liga o acetileno e liga o maçarico. Quando você liga o maçarico, ele não começa com aquela chama bem alaranjada e saindo bastante fuligem? Sim. E a partir disso começa a ser regulado tanto o ar quanto a quantidade de acetileno, até que a chama se torne um pouco mais azul, correto? E a partir disso você pode efetivar uma solda. Então, quando você tem uma mistura muito pobre, dentro da câmara de combustão acontece justamente isso, quase com um efeito maçarico, que é aí que pode vir a furar a cabeça de um pistão, pode vir a quebrar uma canaleta de pistão, pode vir a fundir um motor devido a uma mistura muito pobre. Isso acontece nos motores a diesel. E isso acontece nos motores a diesel, justamente. Todos esses valores você consegue acompanhar através de um scanner, através de um multímetro. Então, quando a gente vai fazer esse teste, vai colocar lá atrás da sonda de oxigênio, né? Da sonda lambda, né? O sensor de oxigênio, e vai conseguir medir esses valores. Esses valores variam em milivolts. A gente vai conseguir. Isso, ele trabalha até 1 volt ou menos de 1 volt, que seria mistura rica ou mistura
mistura ideal ou mistura rica, né? Ou mistura pobre. Então ele trabalha em milivolts. A gente vai conseguir fazer essa medida. Então, você consegue fazer isso com o multímetro ou com o scanner. E outra forma também da gente analisar, só que claro que não é tão precisa, no caso do ciclote, é você retirando as velas de ignição. Quando você retira as velas de ignição, é possível você visualizar lá, devido à coloração dela, se a mistura está rica ou está pobre dentro da câmara de combustão. Simplesmente você analisando como está a superfície dessa vela de ignição. Beleza? Entendido. Daí isso é usado uma tabela de cor também, né? Sim, não é necessariamente uma tabela de cor, mas ela é bem expressiva a diferença entre uma vela, a coloração e como ela vai se apresentar, de uma vela que está trabalhando com excesso de combustível ou com falta de combustível. Entendi. Quando a gente for falar de ignição, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, certo? Beleza. Aqui a gente tem o fator lambda, né, onde que ele vai ter ali, como que ele vai trabalhar. Vai ter a reação lá, por exemplo, ó, um motor E22. O sistema dosa uma mistura de 13:1 em um determinado regime de funcionamento do motor. Nesse momento a mistura está rica ou pobre. Então você vai colocar lá a relação real, 13:1. A estequiométrica seria 13,3:1. Você tem lá 13 para 13,3, você tem um lambda de 0,98. Então você tem uma mistura rica. Muito próxima da ideal, mas ainda é uma mistura rica. Entendido. E daí, para controlar ou diminuir as tais emissões, né, dos gases poluentes, a gente tem lá controle da mistura, pós-tratamento de gases de escape, que seria lá a parte do catalisador, entre outros pontos, né? Também a parte do próprio Arla, recirculação dos gases de escape, válvula EGR, filtragem, filtro de carvão ativado pela válvula canister e controle de avanço do ponto de ignição, através do sistema de ignição estático. E daí a gente tem todo um histórico da injeção eletrônica, né? Desde a injeção direta, aplicada em motores de aviação em 1937. Em 1977, primeiro sistema de injeção pulsando com controle eletrônico, chamado de DG-Tronic Bosch, aplicado nos Volkswagen, Opel, Mercedes e Volvo. Em 73, veio uma injeção eletromecânica, que é a KG-Tronic da Bosch, aplicado nos Porsches, Mercedes-Benz e Volvo. Então, todos veículos importados. Em 73, vem o LG-Tronic. Opa, só um instantinho. Vem o LG-Tronic, que vem digamos assim, um substituto ao KG-Tronic, né? Da Bosch, aplicado novamente Volkswagen, Opel, BMW e Fiat, todos os modelos importados. 79, vem injeção Motronic Bosch com controle eletrônico simultâneo de injeção e ignição com unidade de comando, aplicado nas BMWs e nos Porsches. Então, em 79, iniciou realmente o sistema de injeção eletrônica. E no Brasil, foi chegar no cenário nacional em 88, certo? Em 88, veio o primeiro veículo produzido em escala nacional com gerenciamento eletrônico, que é o Gol GTI, certo? Então, o sistema LEG-Tronic Bosch de combustível controlado eletronicamente e sistema EZK para controle de ignição com controle de detonação, aplicado inicialmente no Volkswagen GTI, Santana Executivo e depois Monza MPFCI e Cadete GSI. Então, se a gente for pegar o primeiro veículo produzido no Brasil com gerenciamento eletrônico, não foi o Gol GTI, foi o Volkswagen Fox, que era um derivado do Voyage para exportação, que ele veio ali em 88, 87 e 88. Mas o primeiro veículo nacional produzido em larga escala foi o Gol GTI em 88, e o seu grande lançamento foi em 89, né? Com a cor, se eu não estou enganado, azul royal. Ou é azul royal?
Ou é azul Mônaco, exatamente. Quer ver? Gol GTI cor exclusiva. Vamos ver aqui. E o GTI foi um grande marco, né, do veículo, dos primeiros veículos. Para você ter uma noção, o primeiro GTI, né, 89, ele tinha a tampa do porta-mala, era diferente dos outros, né? Uhum. Ele vinha na cor azul Mônaco. Azul Mônaco realmente a cor. E qual que era a outra diferença, né? Ele não tinha direção hidráulica. Era mecânica? Era direção mecânica, mas tinha como opcional ser adicionado o ar-condicionado, Ronaldo. Hum. Então, em 89, só saiu como opcional ar-condicionado. Na época do lançamento, né, quando veio ali, teve uma média entre estrada e cidade, era um carro que fazia em média 14,6 km por litro. Nossa. Para a época, muito econômico. Nossa, extremamente. Já veio com sistema multiponto, né? Ou seja, você tinha um eletroinjetor por cilindro. Uhum. Então era algo bem bacana mesmo. E ele veio aí perdurando, né, o modelo GTI até 2000, se não me engano, 2000, 2001, que saiu o último GTI, que já era G3, né, motor 16 válvulas e tudo mais. Uhum. 2.0, 16 válvulas. Certo? Certo. Então, em 91, o gerenciamento eletrônico dominou o mercado dos automóveis. Em 94, sai a última fábrica de carburadores no Brasil. E daí, até então, as grandes fabricantes eram Solex, né? Uhum. Solex, Brosol e Weber. Foram as três grandes fabricantes de carburadores no Brasil. Então, a Volkswagen usou muito, né, a Solex, Weber, Brosol e Weber. Na época dos Fuscas foi utilizado muita Solex H32, foi muito utilizado. E a linha GM utilizava bastante ali as Brosol e as Weber. Certo? Então o Opala saiu, né, com bastante Weber e tudo mais. Uhum. Beleza? Beleza. Alguma dúvida até aqui? Só dá ideia. Só dou ideia? Uhum. Então, Ronaldo, se você não tiver mais dúvida em relação a isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Uhum. Eu vou deixar disponível lá essa vídeo aqui, vou deixar disponível também o material para leitura complementar. Beleza. Certo? Daí, a partir disso, na próxima aula a gente vai entrar realmente na parte de gerenciamento eletrônico, tá? Lembrando que amanhã a gente tem aula novamente. Uhum. E também lembrando que está contando presença, né? Já começa hoje? Já começou? Beleza. Beleza? Ontem começou? Também? Putz. Tá bom? Beleza. Beleza. E qualquer coisa, se puder assistir a aula, me avisa para a gente conversar, para a gente caminhar para a Uhum. pedagogia para tentar ajustar isso daí. Beleza? Beleza. Então tá Ainda bom. continua no segundo período ainda, né, professor? Sim, está no segundo, você estava no primeiro, né? Certo. E agora, assim quando iniciou as vídeos, né? Você já Uhum. está tendo conteúdo do segundo semestre. Certo. Mas Tal que aí você, tal que você já fez a matrícula para o segundo semestre lá pelo portal do aluno, eu né? fiz. Então Então, o primeiro período meu já passei. sim e não. Sim, não. Uhum. Sim, não. Porque sim, porque a gente já iniciou os conteúdos do segundo. Por que não? Porque ainda ficaram algumas práticas Aham. restantes, né, do primeiro semestre e algumas coisas a serem efetivadas, Uhum. certo? Mas quando a gente retornar à normalidade, tiver mais informações, eu converso com você, ou se preferir também falar com a parte da pedagogia, posso caminhar o contato delas. O contato delas, bem, na verdade, está no grupo, da Neuzi, da Bruna, estão todos lá no grupo, tá bom? Beleza. Qualquer dúvida, Ronaldo, só pode me ligar, pode mandar uma mensagem,
mandar um e-mail para a gente conversar e vou deixar todo o materialzinho lá disponível, beleza? Isso. Amanhã eu vou tentar vir com a resposta da ideia. Então tá bom. Um abraço, bom descanso, Ronaldo. Tá, senhor. Tudo bom, boa noite. Igualmente, tchau, tchau. Tchau.